Você sabia? A história de Abraão, profundamente enraizada na narrativa bíblica, suscita questões fascinantes. Se formos audaciosos aqui, iremos descobrir coisas que poucos sabem. Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe um like. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. No decorrer da história, tanto Abraão quanto Naor arrumaram esposas. A mulher de Abraão era Sara, e a de Naor era Milca, filha de seu irmão Harã. Terá, junto com seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sara, sua nora, deixou Ur dos caldeus em direção à terra de Canaã. Ao chegarem lá, fixaram-se naquela região. O Deus Eterno disse a Abraão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abraão partiu conforme o Pai Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã, e partiram em direção a Canaã. Chegaram lá sãos e salvos. Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré, em Siquém. Os cananeus habitavam a região naquela época. O Eterno apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a você. Abraão então edificou um altar no lugar onde o Eterno havia aparecido, e dali seguiu para a região montanhosa a leste de Betel. Ali, entre Betel a oeste e a leste, Abraão arrumou sua tenda e construiu outro altar, onde orou. Abraão continuou sua jornada, avançando para o Neguebe. No entanto, aquela região foi assolada por um período de fome, e Abraão teve que se mudar para o Egito para sobreviver, pois a fome era devastadora. Ao se aproximarem do Egito, Abraão disse a Sara: veja, eu sei que você é bonita. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viver. Por favor, diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e me deixem viver. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios perceberam que Sara era muito bonita, e ela foi levada para o palácio do faraó. Por causa dela, Abraão foi muito bem tratado, ganhando ovelhas, gado, jumentos, servos, servas e camelôs em grande quantidade. Entretanto, o Eterno puniu severamente o faraó e sua casa por causa de Sara, mulher de Abraão. O faraó chamou Abraão e perguntou: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã, permitindo que eu a tomasse como esposa? Aqui está ela de volta, pegue-a e vá embora. Então o faraó ordenou aos seus homens que escoltassem Abraão para fora do país, e Abraão partiu com sua esposa e tudo o que possuía. Abraão voltou para o Neguebe com sua esposa e todos os seus bens, e Ló também estava com ele. Nessa altura, Abraão já era muito rico, possuindo muitos rebanhos, prata e ouro. Ele viajou acampando pelo caminho até chegar a Betel, onde havia armado sua tenda entre Betel e Ai anteriormente. Ali, Abraão edificou seu primeiro altar e novamente orou. Ló, que viajava com Abraão, também se tornou muito rico, possuindo ovelhas, gado e tendas. Porém, a terra não suportava a riqueza dos dois, e as brigas começaram a surgir entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquela época, cananeus e ferezitas viviam na mesma região. Abraão disse a Ló: não deve haver brigas entre nós, nem entre nossos pastores, pois somos parentes. Olhe ao redor, toda esta terra está à sua disposição. Vamos nos separar. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita, se escolher a direita, eu irei para a esquerda. Ló examinou a região cuidadosamente e escolheu toda a planície do Jordão, que era bem irrigada, antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Eterno, ou como o Egito, até a cidade de Zoar. Ló decidiu ficar com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste, separando-se assim de seu tio. Enquanto isso, Abraão estabeleceu-se em Canaã e montou sua tenda próximo a Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram notoriamente perversos e pecavam abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou de Abraão, o Eterno disse a Abraão: olhe ao seu redor,
para o norte, sul, leste e oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e aos seus descendentes para sempre. Farei seus descendentes tão numerosos quanto o pó da terra, de modo que ninguém será capaz de contá-los. Abraão então desmontou sua tenda, partiu dali e foi se estabelecer perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde edificou um altar ao Eterno. Após esses eventos, houve uma guerra entre Berá, rei de Sodoma, Bira, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zebuim, e o rei de Belá, que é Zoar. Os 4 reis atacaram e levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, incluindo alimentos e ferramentas. Eles capturaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma na época, junto com todos os seus bens. Um fugitivo da cidade foi informar Abraão, que estava vivendo perto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner, aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho tinha sido levado prisioneiro, convocou seus homens, todos nascidos em sua casa, totalizando 318 homens, e os perseguiu até Dan. Durante a noite, dividiu seus homens e os atacou, recuperando todos os bens levados, incluindo Ló, seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Após a batalha, em que derrotou Quedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para encontrar Abraão no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Já abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia recuperado. Mas o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me os prisioneiros, mas fique com os bens para você mesmo. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Eterno, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e não aceitarei nenhum fio de linha, até mesmo uma correia de sandália, de tudo que é seu. Para que você nunca possa dizer: Eu enriqueci Abraão. Eu aceitarei apenas o que meus homens consumiram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam em Aner, Escol e Mamre. Que recebam sua parte. Depois desses eventos, o Eterno disse a Abraão em uma visão: E não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, sua grande recompensa. Abraão respondeu: Eterno soberano, que me darás? Eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Abraão continuou: Você não me deu filhos, então um de meus empregados herdará tudo que tenho. Mas o Eterno respondeu: Não será assim. Um filho que virá de você será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se você pode. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Eterno, e isso lhe foi creditado como justiça. O Eterno continuou: Eu sou o Eterno, que o tirou de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Abraão então perguntou: Eterno soberano, como posso ter certeza de que a herdarei? O Eterno respondeu: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra e um cordeiro, todos com 3 anos de idade, além de uma rola e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou as metades opostas frente a frente. As aves, no entanto, ele não dividiu. À medida que o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e um terror sombrio e profundo invadiu. Então o Eterno disse a Abraão: Saiba com certeza que seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles, e serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizará, e depois eles sairão com muitos bens. Quanto a você, você irá para seus antepassados em paz e será sepultado em uma boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, pois o pecado dos amorreus ainda não atingiu seu limite total. Quando o sol se pôs e a escuridão caiu, Abraão viu um fogo fumegante e uma tocha ardente passando entre as metades dos animais sacrificados. Naquele dia, o Eterno fez uma aliança com Abraão e prometeu dar a ele e a seus descendentes a terra que se estende desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, da terra dos Quineus, Quenezeus, Cadmoneus, Hititas, Ferezeus, Refães, Amorreus, Cananeus, Girgazeus e Jebuseus. Sara, esposa de Abraão, ainda não tinha filhos, mas tinha uma escrava egípcia chamada Agar.
Então Sara disse a Abraão: O Eterno me impediu de ter filhos. Vá, durma com minha escrava, talvez eu possa construir uma família através dela. Abraão concordou com o pedido de Sarai, e isso ocorreu 10 anos depois de Abraão ter se estabelecido em Canaã. Ele dormiu com Agar, e ela engravidou. Quando Agar percebeu que estava grávida, começou a desprezar sua senhora, Sarai. Então Sara disse a Abraão: A injustiça que sofro é por sua culpa. Eu mesmo entreguei minha escrava a você, e agora ela me despreza. Que o Eterno julgue entre você e eu. Abraão respondeu: Decida por favor sobre sua serva, tudo está em suas mãos. Sara começou a maltratar Agar, então ela fugiu. Mas um mensageiro do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, na estrada para Sur, e disse: Agar, serva de Sara, de onde você veio e para onde está indo? Ela respondeu: Estou fugindo da minha senhora, Sara. Então o mensageiro do Senhor disse a ela: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Ele continuou: Multiplicarei grandemente a sua descendência, ela será tão numerosa que não se poderá contar. Ele disse ainda: Você está grávida e dará à luz um filho. Chame-o de Ismael, porque o Senhor a ouviu em sua aflição. Ele será como um jumento selvagem, seus descendentes viverão em conflito constante, lutando uns contra os outros. Agar deu ao Senhor que tinha falado com ela o nome de Deus que vê. Ela disse: Neste lugar vejo aquele que me vê. Por isso, a fonte foi chamada de Bir-Lahai-Roi, ainda está lá, entre Cádiz e Berede. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e aumentarei grandemente o número dos seus descendentes. Abraão caiu com o rosto em terra e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você, e você será o pai de muitas nações. Não mais será chamado Abrão, seu nome será Abraão, pois eu o farei pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fecundo, de você farei nações, e reis sairão de você. Estabelecerei a minha aliança como aliança perpétua entre mim e você e os seus descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes depois de você. A terra em que você agora é estrangeiro, toda a terra de Canaã, eu a darei a você e aos seus descendentes como propriedade perpétua, e eu serei o Deus deles. Disse Deus a Abraão: Quanto a você, guarde a minha aliança, você e os seus descendentes através das gerações. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que deverá ser guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Vocês terão que se circuncidar, a marca da aliança entre mim e vocês. Daqui em diante, todo menino de 8 dias de idade entre os seus descendentes será circuncidado, tanto os nascidos em casa como os comprados. De geração em geração, cada menino de 8 dias de idade entre vocês, incluindo aqueles nascidos na sua família ou comprados de um estrangeiro, terá que ser circuncidado. Essa será uma marca da minha aliança perpétua. Todo menino que não for circuncidado no 8º dia será eliminado do meio do seu povo, por ter quebrado a minha aliança. Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, sua esposa, não a chamará mais de Sarai, o nome dela será Sara. Eu a abençoarei e dela lhe darei um filho. Eu a abençoarei, e dela sairão nações, reis de povos virão dela. Abraão se prostrou com o rosto no chão, riu e disse consigo mesmo: Um homem de 100 anos poderá ter um filho? Sara, com seus 90 anos, pode dar à luz? Disse então Deus: Sim, sua esposa Sara lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de Isaque. Estabelecerei a minha aliança com ele como aliança perpétua, para ser o Deus dele e dos seus descendentes depois dele. Quanto a Ismael, também ouvi o seu pedido, e eu o abençoarei, farei com que tenha muitos descendentes e que se torne muito numeroso. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, a quem Sara dará à luz para você neste mesmo tempo no próximo ano. Quando ele acabou de falar com Abraão, Deus subiu dele. Naquele mesmo dia, Abraão circuncidou seu filho Ismael, todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados, todos os homens de sua casa foram circuncidados com ele. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia.
Abraão olhou e viu 3 homens de pé diante dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda para encontrá-los, prostrando-se com o rosto em terra, disse: E Senhor, se me favorece, não passe ao lado do seu servo. Deixe-me trazer um pouco de água para lavar os pés de vocês e descansar debaixo desta árvore. Deixe-me buscar um pedaço de pão para que vocês refaçam as suas forças e sigam seu caminho, agora que passaram perto do seu servo. Muito bem, disseram eles, faça como você disse. Abraão apressou-se até a tenda de Sara, disse-lhe: Pegue depressa 3 medidas da melhor farinha e amasse-a e faça pães. Então Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu-o ao servo, que se apressou em prepará-lo. Ele pegou coalhada, leite e o novilho que havia preparado, e os colocou diante deles. Enquanto eles comiam, ele ficou em pé ao lado deles debaixo da árvore. Onde está Sara, sua esposa? Eles perguntaram a Abraão. Ali, na tenda, respondeu ele. Então um deles disse: E certamente voltarei a você no ano que vem, e Sara, sua esposa, terá um filho. Agora, Sara estava ouvindo na entrada da tenda, que estava atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já não tinha o costume das mulheres. Então Sara riu consigo mesma, pensando: depois de velha e gasta, ainda terei prazer, sendo que também o meu senhor é velho? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Como posso ter um filho, agora que sou velha demais? Haveria algo difícil demais para o Senhor? Eu voltarei a você no tempo determinado no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo, então mentiu e disse: Eu não ri. Mas ele disse: Sim, você riu. Os homens se levantaram e partiram em direção a Sodoma. Abraão foi com eles para despedi-los. Então o Senhor disse: Será que devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi, para que ele comande seus filhos e seus descendentes a guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é certo e justo, para que o Senhor faça por Abraão o que prometeu a ele. Então o Senhor disse: Os clamores contra Sodoma e Gomorra são grandes, e o pecado deles é muito grave. Descerei para ver se o que eles estão fazendo é tão terrível quanto o clamor que chegou a mim. Se não, eu o saberei. Os homens se viraram e partiram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e perguntou: Será que você realmente destruirá o justo junto com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, você os destruirá? Não poupará o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por causa deles. Abraão não desistiu e continuou: Agora que tive a audácia de falar ao Senhor, e se houver apenas 20 justos na cidade, você a destruirá? O Senhor respondeu: Por amor aos 20, não destruirei a cidade. Abraão persistiu: Senhor, não fique furioso. Esta é a última vez que pergunto: e se houver apenas 10? O Senhor respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Então o Senhor partiu após essa conversa com Abraão, e Abraão voltou para sua casa. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao cair da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade, e ao vê-los, levantou-se para recebê-los. Por favor, meus amigos, disse Ló, venham à minha casa e passem a noite. Lavem os pés, e de manhã cedo, sigam seu caminho. Eles responderam: E não, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que acabaram concordando e foram para sua casa. Ele preparou uma refeição para eles, e antes que fossem se deitar, os homens de todas as idades, da cidade, cercaram a casa. Chamaram Ló, dizendo: E onde estão os homens que entraram em sua casa esta noite? Traga-os para fora para que possamos abusar deles. Ló saiu à porta, fechou-a atrás de si e disse: E meus irmãos, por favor, não façam uma coisa tão perversa. Tenho 2 filhas virgens. Permitam-me trazê-las para fora, e façam com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada a esses homens, pois vieram sob a proteção do meu teto. Eles responderam: Saia do caminho.
E acrescentaram: e esse estrangeiro veio morar aqui e agora quer se impor como juiz. Faremos pior com você do que com eles. Eles avançaram para arrombar a porta, mas os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Então cegaram todos os que estavam do lado de fora, jovens e velhos, para que não conseguissem achar a porta. Os dois homens disseram a Ló: você tem alguém mais na cidade, um genro, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, pois vamos destruir este lugar. O clamor contra ele a cidade é tão grande que o Senhor nos enviou para destruí-la. Ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló: e depressa. Leve sua esposa e suas duas filhas que estão aqui, ou vocês serão arrasados quando a cidade for castigada. Ló hesitou, então os homens agarraram sua mão, a de sua esposa e a de suas duas filhas, e os levaram para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor teve misericórdia deles. Depois que os levaram para fora, um dos anjos disse: fuja para as montanhas. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será arrasado. Mas Ló protestou: não, meus senhores, por favor. O favor que vocês me fizeram foi grande ao salvar minha vida, mas não posso ir para as montanhas, o desastre me alcançaria e eu morreria. Há uma cidade ali perto para onde posso fugir, ela é pequena. Permitam-me ir para lá, e não é muito distante, e assim eu sobreviverei. O anjo respondeu: está bem, concedo-lhe esse favor também. Não destruirei a cidade que você mencionou. Fuja para lá depressa, porque eu não posso fazer nada até que você chegue lá. E por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia se levantado sobre a terra. Então o Senhor fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Uma chuva de fogo e enxofre caiu do céu e destruiu essas cidades e toda a planície, todos os habitantes e toda a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e foi ao lugar onde havia estado com o Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Assim foi que Deus, por causa de Abraão, lembrou-se de Ló e tirou-o da cidade destruída. Ló partiu de Zoar e foi viver nas montanhas com suas duas filhas, pois tinha medo de ficar em Zoar. Ele e suas filhas viveram numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais nova: nosso pai está velho, e não há nenhum homem na região que possa se casar conosco, como é costume em todo lugar. Vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele para preservar a descendência de nosso pai. Naquela noite, elas embebedaram seu pai com vinho, e a filha mais velha foi deitar-se com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: vamos embebedar nosso pai com vinho novamente esta noite, e você se deitará com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. E assim, naquela noite, elas embebedaram seu pai com vinho novamente, e a filha mais nova se deitou com ele. Novamente, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Ambas as filhas de Ló engravidaram do pai. A mais velha teve um filho, e chamou de Moabe, que foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, e chamou de Ben-Ami, que foi o pai dos amonitas de hoje. Abraão partiu para a região do Neguebe e foi morar entre Cádiz e Sur. Por um tempo, ele morou em Gerar, e lá Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, pois ela era muito bonita, Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho naquela noite e disse: você vai morrer por causa da mulher que tomou, porque ela é casada. Mas Abimeleque ainda não a havia tocado. Então disse: e Senhor, até quando você vai matar um povo inocente? Não foi ele que me disse: e ela é minha irmã? E ela também não disse: e ele é meu irmão? Fiz isso com coração puro e mãos limpas. Deus respondeu-lhe em um sonho: e eu sei que você fez isso de coração puro, e foi por isso que não permiti que você a tocasse. Agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e ele orará por você para que você viva. Mas se você não a devolver, saiba que você e todos os seus morrerão.
Abimeleque levantou-se de manhã cedo, convocou todos os seus servos e contou-lhes tudo o que havia acontecido. Todos ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e perguntou-lhe: O que você nos fez? Como pequei contra você para que trouxesse tanta desgraça sobre mim e sobre o meu reino? Não deveria ter feito isso comigo. O sacrifício de Abraão, o sacrifício de Abraão foi um ato de fé inabalável e obediência total a Deus. Ele demonstrou coragem ao estar pronto para oferecer seu filho amado, Isaque, como sacrifício, cumprindo a ordem divina sem hesitação. No último momento, Deus providenciou um carneiro como substituto para Isaque, confirmando sua aprovação e abençoando Abraão ricamente por sua fidelidade. Abraão chamou aquele lugar de Javé Proverá, reconhecendo a contínua provisão de Deus. Sua fé foi recompensada com a promessa de que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas no céu e a areia da praia, e que eles prosperariam sobre seus inimigos. Todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de seus descendentes, porque Abraão obedeceu fielmente a Deus. Depois do incidente, Abraão e seus servos retornaram para Berseba. Mais tarde, ele recebeu notícias sobre o nascimento de filhos para seu irmão Naor. Sara viveu até os 127 anos e foi sepultada em Hebrom, na terra de Canaã. Abraão comprou uma caverna de Macela dos hititas para servir como sepultura digna para Sara, negociando com sabedoria e respeito entre eles. Abraão envelheceu e foi abundantemente abençoado pelo Senhor. Ele assegurou que seu servo mais antigo fosse buscar uma esposa para Isaque entre seus parentes na Mesopotâmia, assegurando assim que a linhagem prometida por Deus continuasse sem mistura com os povos locais. Esses eventos destacam não apenas a fé inabalável de Abraão e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mas também a habilidade de Abraão em agir com sabedoria e integridade nas questões terrenas, enquanto permanecia firmemente comprometido com o propósito divino para sua vida e para sua descendência. Abraão também buscou o favor divino para garantir o sucesso do encontro com a futura esposa de seu filho, Isaque. Ele instruiu seu servo a esperar próximo à fonte onde as moças da cidade viriam buscar água. O servo pediu a Deus que a moça que ele indicasse lhe oferecesse água quando solicitado e que também se oferecesse para dar de beber aos seus camelôs. Rebeca, filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão, apareceu na fonte e cumpriu exatamente as condições da oração do servo. Rebeca não apenas deu água ao servo e aos camelôs, mas também aceitou as joias que ele lhe deu como sinal de gratidão. O servo então perguntou sobre sua família e foi convidado a ficar em sua casa. Rebeca foi correndo contar aos familiares o que aconteceu, e seu irmão Labão veio ao encontro do servo. Labão reconheceu os presentes dados a Rebeca e convidou o servo para a casa deles, onde foi bem recebido. Após ser bem cuidado na casa de Labão, o servo explicou o propósito de sua missão e encontrar uma esposa para Isaque, filho de seu senhor Abraão. Ele narrou como Deus havia abençoado Abraão ricamente, como Abraão desejava que seu filho se casasse com alguém de sua própria família, não entre os cananeus. Ele descreveu como Rebeca atendeu suas expectativas e como Deus guiou todos os seus passos até ali. Labão e Betuel reconheceram que tudo isso vinha de Deus e concordaram em permitir que Rebeca seguisse com o servo para se casar com Isaque. Eles abençoaram Rebeca e ela partiu com seu séquito para encontrar Isaque. Quando Isaque viu Rebeca, ele a recebeu em sua tenda e eles se casaram. Rebeca trouxe conforto para Isaque após a morte de sua mãe Sara. Abraão, depois da morte de Sara, se casou novamente com uma mulher chamada Quetura, com quem teve vários filhos. Ele deu a eles presentes e enviou-os para longe de Isaque, para o Oriente, para que não interferissem na herança de seu filho prometido, Isaque. Abraão viveu uma vida longa e plena, morrendo aos 175 anos e sendo sepultado junto com Sara na caverna de Macela, no campo que ele comprou dos hititas. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque grandemente. Isaque e sua esposa Rebeca tiveram filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A história continua com os conflitos entre os irmãos e o desenvolvimento da linhagem de Isaque, conforme as promessas feitas a Abraão se cumpriram através de sua descendência.